Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos hoje? Relacionamento com a gente, né? É o primeiro que a gente tem que focar. E os outros relacionamentos também, né? Com o parceiro, com a família, com os pais, com os filhos. Tentar falar um pouquinho de cada para dar um apanhado geral aí do que é, né? E como esses relacionamentos interferem, né, na nossa rotina, no nosso comportamento, na nossa postura, né? Bem legal entender, porque quando a gente começa a observar e começa a ter consciência das coisas, é mais fácil. Aliás, é até a única maneira possível de fazer alguma coisa para mudar, né? Enquanto a gente não sabe que isso existe, não existe essa possibilidade, porque se não existe, né, pra gente, a gente vai mudar pra quê? Então, o, quando, o relacionamento com a gente mesmo é o mais importante, né, igual como eu disse, é o que a gente deve mais focar, porque é através do relacionamento que a gente tem com a gente mesma, né, do que a gente faz pra gente, de como a gente cuida da gente, de como a gente demonstra amor por nós mesmas, né? É que a gente ensina os outros a amar a gente também. Então, sei lá, todo esse autocuidado que eu falo, né? Que eu bato na tecla, que os olhos ajudam, né? Que os olhos essenciais, mas que você tem um tempo para você, que você fazer algo para você, né? Dentro do seu dia, tirar um momento para você, nem que seja, se for uma coisa que você se sinta bem, nem que seja para ficar à toa, né? Como dizem. Mas quando você faz esse movimento, né, de te incluir, de se incluir na sua própria agenda, você está já mostrando para o seu cérebro, né, que você também é importante, você também faz parte, né? Você também merece cuidado, você também merece carinho, amor, atenção, né? E aí primeiro você mostra para você começar a entender isso, porque muitas vezes a gente acha que não, e a gente só tem que fazer para os outros. E aí quando você começa a entender, automaticamente também você acaba até exigindo, né, entre aspas, do outro. Porque o relacionamento é uma troca, né? Tem uma frase que fala assim, aquela história de que de amar, né, sem exigir nada em troca, né, sem esperar nada em troca, é bonito só em filme, só nos contos de fada. Porque na vida real mesmo precisa existir essa troca, né? Nem sempre é a troca que a gente quer, mas normalmente é a troca que a gente precisa. Então, quando a gente está se relacionando com outra pessoa, seja ela qual for, no meio do trabalho, nos relacionamentos pessoais, amorosos, nas amizades, na família, tudo tem uma troca. Você oferece uma coisa e a pessoa devolve outra que ela possui, né? E você oferece o que você possui dentro de você, dentro das suas qualidades, das suas habilidades, da sua capacidade. E no caso da outra pessoa também, ela oferece o que ela tem para oferecer, o que ela tem de capacidade, de habilidade. Então, nem sempre você vai oferecer, né, ofertar o que a outra pessoa quer, e nem sempre você vai receber o que você quer. Mas essa troca que acontece, se ela for uma troca consciente, uma troca equilibrada, uma troca harmoniosa, ela vem é, carregada, né, de aprendizados, de trocas importantes, de muita coisa boa, né? E de crescimento, principalmente, né? De evolução. Então, observar isso, porque também não é porque o outro não está oferecendo o que você quer que você precisa também, é obrigada a conviver e a se relacionar com aquela pessoa, não, porque isso é o que eu preciso. Não, você pode receber, né,
o que você precisa de uma forma legal também, harmoniosa, amorosa, né? Carinhosa. Não precisa ser papo, bater, né? A martelada, né? Não, você pode receber o que você precisa, que talvez não seja o que você queira, mas de uma forma legal. Então, não, isso aí não é desculpa para você permanecer em relacionamentos tóxicos, né? A se humilhar, a receber pouco, né? Digamos que é o que a maioria hoje em dia fala, né? Receber migalhas, né? Eu tenho muito esse termo. Então, ficar atenta a isso, né? Porque a troca ela precisa ser de maneira equilibrada. Mais uma vez eu volto a falar. Equilíbrio tem que haver. Se a pessoa tá dando meio quilo de amor e você tá devolvendo meio quilo de carinho, ótimo, beleza, tá vendo? Tá equilibrado. Não é a mesma coisa? Não, mas se equiparam, né? Se assemelham, são coisas boas, gostosas e tal, que fazem a gente evoluir. Mas agora se a pessoa vem te dar um murro na cara e você vai e só defende, aí também não, né? Cadê a troca? Então é bom a gente observar isso, né? Ficar mais atenta, analisar melhor, né, as trocas que a gente tem. No ambiente de trabalho também é a mesma coisa. Às vezes a gente oferta muito para a empresa, ou às vezes a gente oferta pouco para o que a empresa espera. Na verdade, às vezes nem sempre ela está pagando condizente ao que ela quer, mas ela espera muito. Então, se você entender, né, que ela espera muito de você, você vai poder dizer, não, eu posso oferecer isso, não, eu não posso oferecer isso, ou eu posso oferecer isso, mas eu quero isso em troca. E a mesma coisa no relacionamento amoroso. Não, você espera isso de mim? Beleza, eu posso me esforçar, eu posso me melhorar, eu posso me desenvolver, para oferecer da minha forma, óbvio, né? Cada dia melhor um pouco e tal. Mas o que que você vai me oferecer em troca, né? O que que você oferece para mim que eu queira, né? Da sua forma, mas algo que eu queira, né? Atenção, dinheiro, carinho, né? Tudo isso a gente tem que analisar porque é dessa forma que os relacionamentos vão acontecendo e evoluindo e se alongando, né? Quando existe essa troca equilibrada. Até li uma vez falando que muito mais importante do que o amor é a troca equilibrada, porque muitas vezes um relacionamento ele acaba ainda com amor, né? Existindo ainda amor entre as partes, mas a troca não está mais equilibrada, então não existe maneira disso continuar, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam frustradas, porque elas sentem que existe amor ali, mas elas também sentem que não tem como continuar, então fica aquele impasse, né? Então, normalmente é por isso, é porque não existe mais a troca, não existe uma comunicação, né, muitas vezes, para existir essa troca, porque também se você espera algo e você não fala o que é esse algo para a pessoa não tem como te ofertar isso, né, e não tem como equilibrar, porque ela vai sempre oferecer algo que ela acha que, inclusive, às vezes está oferecendo demais, mas não é o que você quer. E aí ela se desgasta oferecendo muito de algo que você não quer e você se desgasta achando que ela não está oferecendo nada, porque ela está oferecendo algo que você não recebe, né? Você não pega para si, porque você julga que é algo que você não queira. Então, essa é a primeira análise, né? O amor que a gente tem por a gente mesmo, o amor próprio, o cuidado, o autocuidado. Aí depois observar essa relação, né? Se ela está equilibrada, se existe troca, né? Observar muitas pessoas que estão à nossa volta, né? Tem um ditado também que fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, observar bem quem são essas pessoas, se são mesmo essas pessoas que você quer trocar, né? Se não for,
de forma amorosa e mudando, né, esse convívio. Nós, como pais, somos a primeira experiência de troca, né, de relacionamento que os filhos têm. Assim como nós também nós também aprendemos com os nossos pais as primeiras experiências de relacionamento. Então, analisar e fazer uma retrospectiva do que você aprendeu com seus pais, né? Se foram exemplos saudáveis de relacionamento, se existe algo que você pode melhorar aí, humildemente, né? Que a gente costuma falar, fazer um pouquinho diferente e não totalmente diferente, né? Sem arrogância. Para que você possa ensinar para o seu filho um outro modelo de relacionamento um pouco melhor, né, um pouco mais equilibrado, para que ele no futuro também possa ter isso dentro dele, né, ou dela, e procurar relacionamentos também mais saudáveis, para ele não aprender que relacionamento é só briga, que é só discussão, que é só desentendimento, né? Que é muitas vezes humilhação, é muitas vezes infelicidade, né? Para você não ensinar isso para o seu filho. O que eu sei que às vezes não é que é difícil, mas às vezes passa despercebido, né? Às vezes a gente faz algumas coisas sem perceber que a gente é o exemplo, né? Então, quando a gente quer ensinar algo, nada melhor do que a gente mudar, né? Mudar a nossa postura. Porque dessa forma a gente ensina para os nossos filhos que eles também podem querer mais, né? Querer coisas boas, querer relacionamentos legais para a vida deles. Então, analisar isso, perceber, né, se a gente tem algum padrão que a gente está copiando dos pais meio que automaticamente, né, reproduzindo, porque isso acontece demais mesmo, às vezes a gente nem percebe, a gente tem tanta ânsia de fazer diferente dos pais, que muitas vezes a gente está fazendo igual, né? E isso é muito interessante de você parar e analisar, para ver o que pode ser mudado, né? Se eu continuar tendo esses comportamentos, eu vou chegar onde eu quero, eu vou ter o relacionamento que eu quero. Começar a ir mudando aos poucos, pequenas atitudes, pequenas ações, eu sempre falo, pequenas ações e pequenas atitudes é o que move a gente, é o que muda a gente, é o que transforma a gente. Porque são os pequenos que constroem. Quando a gente quer fazer uma reviravolta, mudar tudo, normalmente é mais desafiador manter essa transformação, essa reviravolta, porque os nossos padrões, os nossos comportamentos, eles são aprendidos através de anos e anos. Então, não é de um dia para a noite que a gente vai mudar uma coisa, né? A gente vai mudar um hábito e vai introduzir ele na nossa rotina. A partir do momento que ele está bem introduzido, aí às vezes a gente põe outro. Às vezes dá para colocar 2 ao mesmo tempo? Dá, mas tenta começar de 1 em 1, põe 1 mês, 2 meses, né? Introduz outro, vai mudando algumas coisas, tira uma, põe outra, né? Para não deixar o espaço vazio. A gente até faz isso muito em crenças também. Não existe tirar algo, a gente se ressignifica, a gente coloca outra coisa melhor no lugar. E é isso que a gente vai fazendo, mudando as percepções, os comportamentos, as atitudes, porque a partir daí a gente vai trazendo, né, e mostrando para as pessoas ao nosso redor que existe uma outra maneira diferente de se relacionar, que existe uma maneira diferente de se comportar, que pode ser mais interessante se comportar assim ou assado, né? Que você se comportando assim, a outra pessoa vai se comportar assado. Então, tudo a gente tem que levar em consideração para o todo, né? Para a família, né? Para os filhos. Lógico que não deixando a gente de lado, né? Observar isso também, de incluir a gente, porque a gente faz muito isso, pensa só nos outros e sempre exclui a gente mesmo. Então, incluir todo mundo, esse que é o importante. Nem só um, nem só o outro. Os dois são importantes.
Então, tem uma afirmação que é legal para quem gosta dessas questões de afirmação. Eu já usei muito, me ajudava bastante, né? Ficar repetindo para ver se o conteúdo, né? A informação entra para dentro do meu cérebro, né? Começa a fazer parte da minha rotina também. Que é assim, eu honro meus ancestrais, valorizo os meus relacionamentos e ainda assim vivo em sintonia com a minha essência, né? Para a gente poder valorizar o que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos ancestrais, com os nossos avós, com a nossa família, com a nossa comunidade, né? Mas ainda assim não deixar a nossa essência, né? O nosso eu mais forte se desaparecer, né? Dentro de ser amassado, ser pisoteado, ser atropelado por essas questões também, né? Que a gente consiga caminhar lado a lado com essas duas informações, né? O novo e o velho, entre aspas, e o antigo, porque o antigo também traz muita informação talvez do que a gente não deva fazer, mais do que o que a gente deva fazer, mas traz informação, certo? Tem muitas ferramentas que a gente pode usar para relacionamentos, para ajudar. Tem o Ho'oponopono que muita gente usa quando está brigando, né? Recitar aquelas frases do Ho'oponopono mentalmente, né? Para ir aliviando aquela descarga de raiva. Você pode usar também algumas informações sobre diálogo, né? Perceber o que o outro quer dizer, mesmo não dizendo. Eu tenho algumas que quem se interessar pode me pedir, que eu mando no privado, pelo Telegram ou por aqui. A gente pode usar inclusive os olhos também, quando tiver mais... as emoções estiverem mais afloradas, né? Quando tiver alguma discussão, para tentar acalmar um pouco mais, ou para ir aliviando, né, essa carga emocional de passadas, pegar um forgive e perdoar, né? Por exemplo, passion para dar uma revigorada, começar a ter foco nas coisas novas, né? Então, que é aquela coisa que eu falei, o novo junto com o antigo. O motivate também é bom para dar aquela ação, né? A alegria, não vou nem dizer porque é sempre bem-vinda, né? Fazer as coisas com alegria traz muito mais gosto. Tem esses aqui que são aterradores, que é bem legal, o cedro root e o vetiver, que são mais amadeirados, tem um tom mais masculino e traz mais aterramento pra gente, né? Pra gente centrar mais, colocar os pés no chão, ter clareza, né, do que a gente está fazendo. Tem o whisper, que é bem feminino, que ajuda, né, a gente se conectar aí com uma amorosidade, né, uma vulnerabilidade que talvez esteja dentro da gente, a gente não consegue com facilidade. Tem o frankincense, que é ótimo também para clareza mental, foco. É o óleo de Jesus, né, o óleo de oliva, então conexão espiritual e outras partes físicas, né, de cicatrização, de rejuvenescimento e tantas outras coisas. O Ylang Ylang também, que apesar de ser muito conhecido pela ação na frigidez, né, de melhorar o libido, ele também é um óleo meio calmante, né, meio relaxante. Serenity, lavanda, que é também da mesma linha e da mesma família, né, para acalmar, para relaxar, para trazer mais centramento, né, para alguma decisão. Tá bom? Um beijo, então. Se tiverem interesse pelos olhos, me procurem pra gente estudar melhor como é que a gente consegue colocar eles no dia a dia de vocês, né? Em dias que a gente pode montar juntos, do que o seu corpo está pedindo, né? Do que a sua família necessita, do seu lar, do seu ambiente de trabalho. Então a gente conversa e decide aí o que fica melhor, quais olhos adquirir, né, nesse momento. Vamos conversando e interagindo para ver como a gente pode chegar numa
qualidade de vida, né? Num bem-estar e numa harmonia familiar, que é o que eu ensino aqui para vocês, né? Que eu busco e que eu falo dia a dia sobre isso, tá bom? Tenha uma ótima quinta-feira. Beijos.